No centro de Santos, os negócios do café, nos tempos de ouro do café, aconteciam na Rua 15 de Novembro e na Rua do Comércio. A Rua 15 chegou a ser conhecida como a Wall Street brasileira, porque era ali onde ficavam as casas exportadoras de café, as agências marítimas, os bancos e a Bolsa Oficial do Café. Hoje a gente vai visitar o museu que fica onde era essa Bolsa Oficial. Hoje é sábado e não tá tão calor quanto estava durante a semana. E a gente tá fazendo um rolezinho mais turístico hoje. A gente tá aqui no banco de Gringotts do Harry Potter. Não, mentira, isso aqui é o Museu do Café. E esse lugar aqui era a Bolsa Oficial do Café. Achei super interessante. E você, meu bem, o que achou? Eu achei legal, porque é aqui que eles compravam e vendiam cafés. É bem pertinho do porto aqui. O porto tá bem aqui atrás, ó. Logo aqui. A cidade de Santos se destacou não só como centro produtor e exportador de café, mas também como centro financeiro e bancário, o que atraiu empresários e investidores de outras partes do Brasil e do mundo. Ah, que legal! Olha só! Você tem a opção de tirar fotos como se fosse o pessoal de época. Coisas aleatórias que dá para fazer em museus. Olha como é bonito aqui por dentro. É tudo bem grande. Tetos decorados. Quer um café? Sim, quero um café. Então vamos lá. Isso aqui é a parte da loja do Museu do Café. Aí tem os baristas fazendo um cafezinho ali. Além do impacto econômico, o café também trouxe uma riqueza cultural. Santos foi um ponto de encontro para intelectuais, artistas e empresários, e a história do café em Santos é um exemplo de como a produção e exportação foram fundamentais para o desenvolvimento de todo o país. E até hoje, grande parte da exportação do café brasileiro passa pelo Porto Santista. Por isso, a cidade criou uma grande relação com o café, e isso pode ser visto através da história, da arquitetura, dos marcos materiais e imateriais, e também pode ser saboreado aqui. Vou só passar algumas orientações, tá? Podem tirar foto, só não pode usar o flash, somente os móveis do salão, tá? Acho que a gente nunca viu um museu que tinha as plantas em espécie, vivas. Aqui tem a explicaçãozinha sobre os frutos, as sementes. Aqui tem uma explicação sobre como foi o processo de transformar as casas de madeira e tudo mais em edificações de tijolo. E aí, a intenção era agradar a comunidade europeia, porque eles eram os maiores compradores. Então, se você olha a arquitetura e os desenhos aqui, são muito parecidos com coisas que você poderia facilmente ver na Europa, mas isso é proposital, porque eles tinham a intenção de fazer com que isso daqui tivesse um ar imponente para que a venda do café pudesse ser uma coisa considerada um luxo, né? E tem até aqui os desenhos dos pilares e tudo mais, o que parece muito com as coisas que daria para ver em qualquer cidade europeia. Aqui tem uma parte da exposição que fala da participação das mulheres na produção do café, que apesar das mulheres terem sido invisibilizadas ao longo do caminho, ao longo do tempo onde a produção do café foi muito forte, elas estavam lá e elas estavam fazendo um papel importante. Então aqui tem essa parte que mostra, falando desde as mulheres escravizadas, passando pelas colonas, pelas operárias e falando um pouquinho sobre esse papel da mulher dentro da história do café. As maiores casas exportadoras de café em Santos permaneceram entre o ano de 1897 e 1930. Durante essa fase, a cidade e o porto ganharam muitos investimentos dos investidores do café. Cafés do Brasil. Isso aqui era usado para armazenar uma amostra de 300 gramas de um lote de café. Então isso aqui era usado para, provavelmente na hora de fazer a venda do café, poder mostrar a qualidade dele aqui. A importância sobre manter uma reflexão simples. A pergunta é ali embaixo.
O que o café te faz lembrar? Aí vem seu Benito e fala pra gente: o gole do seguir em frente, sem deixar nunca descansar, o brinde de sorver, o quente abraço. Foca em mim. O que Vitória falou? Café me dá agitação. Basta! A gente tá andando por aqui e eu comecei a pensar, né? Aqui tá falando sobre as costureiras que eram responsáveis por consertar as sacas de café quando elas rasgavam. E do lado de cá a gente tem uma parte que mostra sobre os profissionais que eram provadores de café para fazer a classificação para os exportadores. E aqui tinha uma profissão chamada de corretores de café, que eram as pessoas responsáveis pela negociação entre as fazendas e o porto, né? Então, os compradores, no caso, né? E aí eu tava refletindo aqui que essas profissões, elas não existem mais, porque já não é feito mais dessa forma. Então a gente fica preocupado com a inteligência artificial, mas na verdade não é muito diferente disso aqui. Existia uma demanda, as pessoas faziam esse tipo de trabalho porque a demanda estava ali, e aí o tempo foi passando, essa demanda não existiu mais e as pessoas tiveram que se adaptar e procurar outros tipos de profissões, né? Aqui está o Porto de Santos, aqui está a parte histórica da cidade. E a gente tá como se fosse numa varandinha aqui do Museu do Café. E aqui tem vários pilares. Esses itens decoradinhos são os pilares jônicos. E quando os pilares terminam com símbolos retos ali em cima, são os pilares dóricos. Ou, como era mesmo o nome? Coríntios, né? Coríntios, não lembro como fala. Mas esse aqui eu tenho certeza que é jônico porque tem essas decoraçõezinhas ali. Talvez eu esteja errado, mas não sei, né? Então, isso aqui reproduz bem aquela questão de ser intencional a replicação de coisas que estavam em alta na Europa, né? Então você vê que aqui dá pro lado da rua, né? Então isso aqui fica bem imponente lá fora e eu acho que isso era tudo intencional, né? Eu acho que não era nada à toa. E até o piso aqui, ele é todo decorado, todo desenhadinho, com acabamentos. Eu acho que esse piso aqui é todo original, porque ele tá bem desgastado aqui dentro do... Deve ser original, né? Uhum. Olha o meu pezinho aqui. De Havaianinha. Mas é bem bonito aqui. Decoração do teto também, cheio de detalhes. E aqui no meio, depois eu vou mostrar lá de baixo, mas ali no meio tem um vitral também, colorido. Então tem esses arcos aqui. Eu não vou saber explicar detalhadamente, porque apesar de eu me interessar muito por isso, eu não tenho noção do que isso quer dizer. Aqui esses pisos todos de pedra também, olha só que legal. Lá embaixo a gente viu um cofre, mas ele estava ocupado com outras coisas. Esse aqui eu acho que ele está mais próximo do que era originalmente, com bastante espaço para guardar ouros, joias e muito ouro, Inxalá. Guardar bem preciosos. Eu não sei o que eu imaginava sobre os vestimentos dessa época, mas quando eu vejo uma foto assim, preto e branco desse jeito, nunca na minha vida que eu ia imaginar que o vestido de verdade ia ser assim. E a sensação que a gente tem é que as pessoas elas eram mais baixinhas também. Não sei qual era a média de altura nessa época. Isso aqui é a representação de uma fazendeira. Tudo parece meio europeu, é porque as coisas são da Europa. Por exemplo, isso aqui que eu falei antes ali sobre os pilares jônicos, né? Isso aqui é uma obra assinada por um artista de Florença. Então, tudo parece meio europeu porque era meio europeu. Então, fica aí a reflexão, né? O Brasil é cheio de coisas trazidas da cultura europeia, talvez não voluntariamente, né? Existia uma valorização quando tinha coisas europeias envolvidas, né? É aquela expressão, né? Pra agradar europeu, né?
Mas já era bonito pra caralho aqueles desenhos ali, né, cara? Como que a galera fazia isso sem as técnicas de hoje? Porque querendo ou não, a gente tem 150 anos de técnica na frente. Mas uma coisa também a gente tem um monte de técnica e aí você chega nas casas das pessoas, as casas modernas, e tudo é muito quadrado e muito cheio de coisas retas, sem decoração, minimalista. Inclusive a gente não é adepto do minimalismo, né, amor? Essa caminazinha fazendo... Né, amor? A gente tá aqui no Museu do Café e a gente tá estudando um pouco sobre o café, conhecendo um pouco mais, e a gente viu a lenda de como surgiu o café. Como é uma bebida muito antiga, não se tem registro de quando ela surgiu ou onde ela surgiu. Mas tem uma lenda que a galera mais acredita, que é a lenda de Caldi. Que no norte da África, um fazendeiro começou a perceber que as ovelhas que ele criava no rebanho estavam começando a ficar extremamente agitadas e, porra, estava acontecendo uma coisa muito estranha, e ele começou a observar as ovelhas e viu que elas estavam comendo um fruto, porque o pé de café é baixinho, então os animais conseguem comer. E aí ele começou a extrair esses frutos e começou a fazer vários processos, começou a fazer chá, começou a fazer várias coisas, até chegar na bebida do café, para poder ingerir. E ele viu que ele começava a ficar muito doidão também, e aí começou a ficar difundido, então muito obrigado por esse cara. E a primeira produtora de café foi lançada por volta de 570 depois de Cristo. Então, só de quando temos registro é 1500 anos de cafezinhos. O primeiro envio de saco de café, em grande quantidade de café do Brasil para Portugal, ocorreu em 1732. Geralmente a gente não se liga, porque quando a gente estuda história, a gente estuda picado. 30 anos depois de enviar a primeira carga de café, começou a Revolução Industrial. 44 anos depois que começou a Revolução Industrial, o Império Napoleônico começou. Porque a gente geralmente não pensa que Napoleão começou 40 anos depois da Revolução Industrial. Porque parece que foi depois, né? E aí tem uma outra coisa também, que a lei que proibia a importação de escravos africanos para o Brasil, escravizados, né? Foi só em 1850. Então, existe uma distância bem grande de tempo onde os escravizados foram responsáveis por muito da produção do café do Brasil. Muito não, né? Quase Levaram tudo. nas costas, né? E aí, depois que aconteceu a libertação dos escravos, o que, né, é discutível, começou a parte das imigrações de pessoas, de famílias da Itália e de outras regiões para cá também. Aí começaram os colonos a também trabalhar com a produção de café do Brasil. Olá, você quer informação? Em 1975 aconteceu uma coisa, que minha avó tinha falado sobre isso até. Aconteceu uma coisa chamada geada negra, que foi uma geada tão forte que matou todas as plantinhas de café, grama, e inclusive, se não me engano, rolou uma coisa de pasto também, que matou bastante pasto, e a produção de carne também foi afetada. E aí, com isso, teve um sério problema de produção de café. E naquele ano de 1975, nenhum saco de café foi colhido no Paraná. Isso aconteceu com que os grandes produtores de café migrassem para Minas Gerais, em 1975, para poder plantar lá. Porque em Minas Gerais você não tem o frio absurdo que tem no Paraná. Eu acho que isso aqui era o lugar onde era o pregão do café, não é? O grande prego. Olha só, tem umas mesinhas aqui que eu tô chutando que era pra colocar xicrinhas de café. Não é? Olha só. E eu acho que essas madeiras aqui são todas... Essas cadeiras são todas feitas de embuia. Porque ali atrás tem essa divisória. E ali estava escrito explicando que essa divisória toda ali é feita de embuia. E essa madeira aqui parece aquela madeira ali de trás. Então eu estou assumindo, com fonte nas vozes da minha cabeça, que tudo isso aqui é feito de embuia também. E olha só, eu filmei lá de cima o piso e dá pra ver aqui que tem tudo feito de pedra. Não sei qual é o tipo de pedra, se isso é mármore, se isso é o que, mas é... Lápis lápis eu acho que não vai ter aqui, né? Mas olha só, os pisos diferenciados. Esse vitral coloridinho. Parece o nascimento de Vênus, a mãe Douro e as mães d'água. Sabe por que tinha relógio lá, nessas salas aqui?
que nessas salas eram negociados os preços de café. E daí tem os horários de abertura e tem o horário de fechamento da sessão. Porque, por exemplo, antes das 8 da manhã ninguém vai negociar preço. E depois das 6 da tarde, por exemplo, também ninguém negocia preço. E quando aquele relógio batia o horário, a sessão encerrava e o preço que estava às 6 horas da tarde congelava. E esse mesmo preço ia até 7h59 do outro dia. Só que mesmo durante esse intervalo que ninguém trabalhava, ainda tinham pessoas, que eram, por exemplo, os corretores, que eles ficavam analisando as coisas que aconteciam entre um dia de noite e outro dia de manhã. Por exemplo, deu uma baita tempestade na serra e travou tudo. Não vai conseguir descer mais café. Então o café que está aqui, ele fica mais caro. Se ele fechou o dia valendo 7 cruzeiros, no outro dia ele amanhece valendo 10. Entendeu? Essas doideiras. Por isso o relógio está ali. Aqui, ó. Tem esses desenhos aqui que o pessoal fazia de padrões de coisas de ferro, geralmente, né? Que era para suporte lateral de escada e essas coisas. E a gente nunca parou para pensar que aqueles desenhos ali... Esses desenhos, padrões de escada, janela, essas coisas vinham de desenhos que pessoas faziam. Faziam um desenho desse e tinha que ser feito em escala real. E tudo na caneta e papel, né? Não tinha muito... Pra um ferreiro, e daí ele ia lá esquentava o ferro, batia, dobrava e entregava pra você de volta no tamanho que você precisava. É. Não comprava na Leroy Merlin. Português. Eu acho que isso aqui era uma construção antiga. As pedras aqui. Tá com fome? Muito. Agora a gente tá numa casa portuguesa com certeza. E vamos comer um bolinho de bacalhau. A gente resolveu pedir um prato que diz que é um prato tradicional daqui de Santos, que é a Meca Santista. Esse aqui é uma posta de peixe grelhada. Esse aqui é um camarão grelhado, arroz com pupunha e farofa de banana. E aí? Uma das coisas que eu acho mais legal é esse contraste. Aqui tem uma construção antiga e do outro lado da rua tem os grafites. Informações que Leonardo acabou de me trazer. Que aqui, essa parede azulejada tem 11 mil azulejos em alto relevo. Não sei se vai estar dando pra ver que é alto relevo, mas é alto relevo mesmo. Legal, né? E as paredes são vermelhas. Os azulejos são amarelos, brancos e azuis. Né? É. Olha como é grande. Umas baita portona. Agora a gente tá aqui, bem pertinho do porto mesmo. E aqui é o Museu do Pelé. Uma hora você vai conhecer a criançada conhecendo o Pelé. Uhum. E aí, meu bem, quantas Copas o Pelé ganhou? Ele ganhou 3 Copas do Mundo, 58, 62 e 70. Era pra ele ter ganho a Copa de 1966 também, só que ele sofreu uma lesão na segunda rodada contra a Tchecoslováquia, lesão muscular, e saiu da Copa, ele ficou fora da Copa inteira. Daí o Brasil perdeu. Reza a lenda que se ele não tivesse saído desse jogo, o Brasil teria chegado até a final, teria ganho, assim como ganhou as 2 Copas anteriores e a Copa depois. E aí o Pelé teria jogado 4 Copas do Mundo e teria ganho as 4. O goleiro expulso, ele foi goleiro? Não. É bizarro isso. O goleiro foi expulso e alguém falou, alguém vai catar no gol? Mas falou, não, deixa que eu cato. Tem uma frase que fala, né? Ninguém que gosta de futebol pode ser indiferente ao Pelé. Pode gostar do Pelé, mas tem que assumir que o Brasil foi a primeira seleção a ter 3 Copas do Mundo. Tem uma parada, que eu não lembro qual que é o dado, mas acho que é 100 vitórias em jogos, 1000 vitórias, alguma coisa assim. Mil gols, eu acho. A seleção fez 1000 gols. O Brasil fez 1000 gols tipo, em 1970. A segunda seleção que foi fazer 1000 gols foi tipo 1990 e poucos, assim. Foi tipo, sei lá, quase 30 anos depois. Esse é o tamanho bizarro que a seleção brasileira tem. Por isso que todo mundo gosta da seleção brasileira. Você sabia também que o Pelé inventou vários dribles que são usados até hoje? Ah, Dá tipo... caninha nos jogadores, elástico, chapéu, toque de calcanhar. Esse tipo de coisa não existia. E o Pelé tinha muito recurso. Então ele inventou essas coisas e a galera começou a usar e hoje em dia é usado normalmente. E ele Como não é, se não fosse nada. e ele não é de Santos. Informação Ele é importante. Eu achava que ele era de Santos. Não, ele é mineiro. Você sabia que na Vila Belmiro tem, no estado de Santos, tem um armário do Pelé que tá fechado até hoje? Sério? Ele é um armário que o
Pelé, os jogadores, cada um tinha o seu armário, né? Só que como o jogador entra e sai do time direto, os armários são reutilizados. Só que o armário do Pelé foi meio que reservado para ele. Quando o Pelé saiu do Santos para jogar, depois que ele jogou nos Estados Unidos, falou, não, teu armário vai estar aqui quando você voltar. Ele voltou, se aposentou, no último jogo dele ele fechou o armário dele com as coisas lá dentro e deixou. Desde então, ninguém nunca mais abriu. Isso faz tipo 40 anos. Leonardinho sabe de cor todos esses lances e mesmo assim ele tá ali paradinho prestando atenção. Oi, tem uma curiosidade pra você. Sabia que a camisa número 10 do futebol como um todo, que é mega emblemática, todo jogador tem a sua camisa 10, a camisa número 10 é emblemática por causa do Pelé. Ele sempre usou a camisa número 10. O mito da camisa 10 começou na final da Copa do Mundo de 1958, quando o Brasil estava jogando a Copa do Mundo, a final, contra a Suécia, na Suécia. E o Pelé fez aquele gol mágico, que ele recebe a bola, dá um chapéu no zagueiro e bate no cantinho do goleiro 5-2. Aí o Pelé ganhou a primeira Copa do Mundo com 17 anos de idade, metendo um chapéu e um gol na final. Aí começa a falar, caralho, quem é esse cara, quem é esse cara? Ninguém sabia o nome dele, é o camisa 10. Daí que ficou a camisa 10. Quantas bolas de ouro o Pelé tem? Uma. Até uns anos atrás ele tinha a mesma quantidade que eu. Nenhuma. Porque pra FIFA só podia receber bola de ouro quem era europeu. Em 1958 Pelé tinha 17 anos e ganhou a primeira Copa do Mundo. Em 1959 ele tinha 18. O que todo homem tem que fazer quando tem 18 anos? Se alistar no exército. Todo mundo achou que o Pelé não ia ser convocado. O exército olhou pra ele e falou, filho, tá convocado, bora. Por quê, porra? Eu sou o Pelé, porra, tem certeza? Sim, a gente precisa de você no Campeonato Sul-Americano de futebol aqui das Forças Armadas. A gente precisa ganhar. Foi convocado pela seleção, pelo exército em 59, ganhou em 59 e foi liberado em 59. Então o Pelé é um oficial formado. Era, pelo menos. Aqui o Pelé de soldado. E para você tornar a chance de defesa do goleiro muito menor, você não pode receber o cruzamento e cabecear a bola com a cabeça direto pro gol. Porque você tá pulando 2,5 metros de altura, o ideal seria você cabecear pro chão, porque o goleiro não vai esperar que a bola vá no chão. Quem inventou isso? Esse garotão aí. Ali é o Museu do Pelé. E aqui do outro lado tem o bondinho do Pelé, que daqui a pouco a gente vai andar. Ali está o senhor maquinista, ali no fundo do Pelé. E ali no fundo tem o Porto de Santos do Pelé. E daqui a pouquinho a gente vai dar um rolê histórico, turístico, de bonde. É a antiga estação ferroviária que pertenceu à primeira estrada de ferro de São Paulo, construída pelos ingleses por iniciativa do Visconde de Mauá e inaugurada em fevereiro de 1800. Na próxima esquina, a Casa Amarela é a casa residencial mais antiga ainda preservada em Santos, de 1818. Esse aqui é o Morro do Voturuá. Tem uma vista muito bonita e é de onde pulam de parapente por aqui. Nós sendo exploradores. Exploradores da natureza. Aí, ó, estamos aqui. Não trouxemos uma garrafa d'água, porque nós esquecemos. Não trouxemos o repelente. Não trouxemos protetor solar. Estamos o quê? De chinelo. É isso, né? Em busca do desconhecido. Sem noção do perigo. A cena do rock em Santos é bem expressiva. E tem vários bares e restaurantes que tocam rock. Várias bandas por toda parte. E a gente viu muito esse movimento. Então a gente resolveu ir em um desses bares de rock num final de semana para ver como era. A gente tentou aproveitar ao máximo a Orla de Santos, que tem 7 quilômetros, e tem jardins por toda a extensão, são muito bem cuidados e tem uma área ampla para fazer caminhada, tem bancos para descansar e é tudo muito agradável. Aqui os ingressos do aquário são R$10
mas também tem um combo que dá pra pegar pra ver o orquidário e outras coisas. A gente até queria ter visto esses outros passeios aqui, mas não tinha tanto tempo assim disponível, né, amor? Então é aqui, ó. Esse aqui é a frente do aquário. Tem umas decoraçõezinhas de peixes. Gente, algum biólogo de plantão pode me explicar como que é feita a nomenclatura dos bichos? Esse aqui é um tubarão-frango. Aí aqui tem uma arraia-prego. Ali tem a arraia elétrica. Gente, quem que dá os nomes? Por favor, me conta. O Porto de Santos é o maior porto do Brasil e o segundo maior da América Latina. Ele movimenta cargas e mercadorias por todo o território brasileiro. Nós estamos buscando prédios tortos, pois reza a lenda, e é verdade, porque eu vi com meus próprios olhos, com esses olhos que Deus me deu, que vários prédios na Orla de Santos são tortos. E eu não sei porquê, eu só sei que é assim. É, porque quando a construção foi feita, a fundação não foi suficiente para a altura dos prédios que foram construídos. Então, ao longo do tempo, a fundação foi cedendo e os prédios começaram a ficar tortos. Bom, a gente parou aqui numa parte da orla que dá para ver bastante essa questão dos prédios tortos. Esse prédio aqui em específico é um dos que a gente viu que está mais torto. Se você ver aqui, ó, dá para comparar o prédio e o poste de luz, aí você consegue ter uma noção. Mas a hora que você compara um prédio com o outro, aqui na parte de baixo você vê que tá uma distância, e à medida que vai subindo, vai aumentando o espaçamento entre esse prédio e esse aqui. Essa é a curiosidade do momento, né, Rani? Cara, eu tô muito surpreso, a diferença é absurda. Santos, pelo jeito, foi o primeiro lugar do Brasil a ter engenharia civil, é a dele. Aqui tem mais um prédio que dá pra ver bem o quanto tá tortinho, né? E esses prédios aqui, os que são mais tortos que a gente viu, estão bem na frente dessa praia, que é a Praia do Boqueirão, da música dos Mamonas. E aqui tem um centrinho comercial com snacks e comidinhas. E a gente tá indo lá agora em busca de um docinho. Né, meu bem? É isso! Aqui tem várias dessas fontes com LEDs coloridos. Isso aqui é uma estátua de Santo Antônio. Do lado de lá tá a praia. Aqui tem essa parte de um centrinho comercial com vários restaurantes. E eu achei muito legal isso da fonte ser colorida com LED. E do lado de cá tem os prédios tortos e essa igreja muito bonitinha que a gente vai visitar agora, que também tem esses cordõezinhos de luz aqui que a gente achou super bonitinho. Agora tá à noite, não vai dar pra ver muito detalhe, né, da frente da igreja, mas é bem bonita. Depois de passar por essa temporada em Santos, a gente tá partindo para um novo destino e isso vai ficar pro próximo vídeo.